A volta da estética da magreza esquelética. O que tá acontecendo? Parece que voltou a magreza, a cultura da magreza. Não acredito que eu vou falar desse assunto de novo, minha querida. De novo, porque se você for ver o meu canal, você vai ver que eu já falei muito disso. E eu parei de falar desse assunto com um motivo, que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Eu vou explicar, vai assistindo o vídeo até o final. Mas parece que voltou e as pessoas estão revoltadas na internet. E tem muitas opiniões sobre isso. Vamos ouvir essa história. Então já deixa o seu like, vai comentando ao longo do vídeo que eu quero saber a sua opinião. E se inscreve no canal. Vambora. Acho que é o vídeo mais difícil que eu já fiz. O culto da magreza ainda vai afetar muita gente. Não é de hoje que conteúdos exaltando a magreza estão em alta nas redes sociais. Comentários sobre querer contrair doenças porque assim você consegue perder 5 quilos em uma semana. O uso de remédios em famosos que claramente já passou dos limites. A blogueira com um corpo que foi feito na mesa de cirurgia exaltando uma dieta perigosíssima. E áudios em alta falando sobre como a pessoa só será feliz se ela for magra. Eu estava vendo tudo isso propositalmente em negação até que eu li esse comentário de uma mulher no Threads que queria seguir a dieta do ovo, exaltada pela blogueira irresponsável. Esse comentário aqui não é sobre reeducação alimentar, é sobre dar um choque no meu paladar e sentir mais prazer em ser magra do que em comer. Nesse momento eu pedi pelo apocalipse. Pra gente começar do zero, sabe? Tem que limpar tudo. Dietas restritivas, remédios para emagrecimento, inclusive procedimentos cirúrgicos, não resolvem o problema. Você começa uma dieta restritiva porque você quer perder peso rápido. Em 2 semanas você quer resolver o problema. Mas sabe esse peso que você quer perder? Você o ganhou durante anos e anos de péssimos hábitos. Mas um mais importante do que os outros, você desconta suas emoções na comida. E o que a dieta restritiva te tira? Exatamente. A pizza, o sorvete, o chocolate, o doce que você desconta suas emoções, ela tira isso de você. E você fica com o quê? Nada. Então todo o seu prazer, todo o seu conforto que vem da comida, ela acaba tirando isso e te deixa com absolutamente nada no lugar. Se você for muito determinada, você consegue aí algumas semanas ou até alguns meses com essa dieta, até o momento que uma ansiedade bater, que alguma coisa acontecer, que você vai precisar descontar onde? Na comida, que você tá restringindo há muito tempo. E aí as portas do inferno abrem e você não vai conseguir parar de comer, porque você precisa desse conforto, você precisa desse prazer, que essa dieta não te ensinou a resolver. E aí eu cresci na internet falando desse assunto. Você sabe muito bem. Quem já tá aqui desde há muito tempo sabe que esse sempre foi o meu assunto, sempre foi a minha temática, falar sobre corpo, gordofobia, body positive, corpo livre, cultura da dieta, cultura da magreza. Se você for nos meus vídeos antigos do canal, você vai ver vários vídeos falando desse assunto. Eu tirei muitos do ar. As coisas que eu falava eram boas, só que a forma como eu me comunicava eu não gostava tanto. Eu queria muito provar um ponto, sabe? Eu queria muito que as pessoas entendessem isso. A Isabela, ela é nutricionista, né? É legal ela tá falando, porque as pessoas às vezes dão muito mais ouvido pra uma menina magra que é nutricionista, falando desse assunto, do que pra uma gorda. E eu percebi isso ao longo dos anos. Eu tenho 2 livros que falam desse assunto. Então, assim, esse assunto foi um assunto que eu esgotei a fonte dele. Quando eu comecei na internet, eu descobri a gordofobia e isso mudou a minha vida. Eu fiquei cansada de falar desse assunto, mas é difícil a gente não falar. Por quê? Gente, tem problema nenhum se tu quer ser magra. Cara, nunca teve, nunca foi esse o problema. Tu quer ser magra, vai ser magra. Tu quer fazer cirurgia, faz a cirurgia. Tu quer fazer o teu botox, faz o teu botox. Tu quer aumentar tua boca, aumenta tua boca. Tu quer botar peito, bota peito. Você quer fazer dieta, faz dieta. Você quer fazer o que você quiser, faz o que você quiser. Só que é legal a gente entender um pouco a cultura, né? Quando a gente fala de cultura da magreza, eu não posso falar que é culpa da fulana de tal, da fulana de tal. Ou é da artista tal. Ou é porque a Anitta tá falando que agora o certo é ser magra. Ou é porque a Virgínia tá fazendo a dieta do ovo. Ou porque isso e aquilo. Isso é um movimento mundial. Vou falar de mim. Quando eu comecei a falar de gordofobia, foi 2016, 2017 começou a pegar, 2018 o assunto começou a bombar muito. E aí a gente começou a crescer nesse assunto. E eu tô falando de mim, mas as pessoas estavam comigo ali ao meu redor, criando junto comigo. Aí, 2020 o assunto estourou. Pá, pandemia, só se falava disso. 2021 ainda se falava disso, 2022 morreu. Coincidentemente, todos os acontecimentos do mundo davam a entender isso, porque aí veio os remédios, né, de emagrecedores, as caretas emagrecedoras, né, o Ozempic, Mounjaro, essas paradas. Victoria's Secret de volta, que botou a plus size lá pra desfilar, mas que é a plus size que veste 44, que já é muito legal, mas assim. E começou a voltar total o quê? Os anos 2000. Que foi isso que foi 2022, a volta da cultura dos anos 2000, o Y2K. E quando voltou a cultura dos anos 2000, voltou a calça de cintura baixa, voltou o piercing no umbigo, voltou o topinho, aqueles topinhos que as meninas estavam usando de florzinha, de
borboletinha, e os óculos transparentes, e voltou até o V3, o celular que abre assim, o flip. Voltou tudo, tudo. Inclusive o torso magro. Essa parte aqui do corpo, extremamente magra, na época da Britney Spears, da J.Lo, lembra? Super magra, com a calça de cintura baixa, porque só um corpo assim pode usar uma calça de cintura baixa porque senão vai aparecer o cofrinho, senão vai aparecer cada gordura do corpo, então só um corpo assim poderia usar. E as Kardashians reforçaram isso, e as famosas reforçaram isso, e todo mundo reforçou isso, e lá, 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 lá. Isso afetou a nossa cultura, porque todas as famosas replicaram a moda, e a moda se tornou isso. Quem não entrou na calça, quem não conseguiu botar o peixe no umbigo, quem não conseguiu ter a barriga chapada, se sentiu mal, como a gente, que é adolescente dos anos 2000, se sentiu mal naquela época. Eu tenho 35 anos, eu fui adolescente nos anos 2000. Então eu me senti um lixo por não poder usar a calça de cintura baixa, não sei o que. Foi quando eu me odiei. Foi quando eu queria fazer dieta restritiva para emagrecer. O que está acontecendo com os adolescentes agora. Então esse retorno dessa moda, ele afetou a nossa cultura. Com tudo que você possa imaginar. É legal a gente entender isso pra gente entender que nada disso mudou. Nada disso é novo. Esse assunto não é novo. Infelizmente não é novo. Inclusive tem um livro pra te recomendar. Pare de se odiar e comece a se amar. Vai lá. Que fala disso tudo. Diferentemente da minha época dos anos 2000, quando eu tinha 15 anos, é que hoje a gente tem a calça de cintura alta. É que hoje a gente tem pessoas como eu na internet e como uma porrada de influenciadores que falam de corpo livre, que são corpo livre, que vivem seus corpos livremente e que usam roupas bonitas e decotadas e sensuais e que estão ali para mostrar um outro lado. Olha, você quer fazer o que você quiser, faça, mas você pode ser livre aqui também. Não quer dizer que você não vai poder fazer sua plástica, não quer dizer nada. Mas talvez você possa seguir esse caminho sem tanta maluquice, sem se machucar tanto, sem se odiar tanto. É só uma alternativa. Não é do tipo, seja gordo, coma pra caramba. O que ela tá falando ali da dieta restritiva, eu vivi esse ano. Esse ano eu fiz dieta, comecei em janeiro desse ano, pra endometriose. Eu fiz uma dieta restritiva que eu emagreci muito. E eu fui muito infeliz. Muito infeliz. E quando eu voltei a comer as coisas, eu engordei de novo. Porra, isso é óbvio. Existem pesquisas e dados que comprovam que toda dieta restritiva leva à compulsão. A restrição leva à compulsão. Vamos ver o que ela fala ainda. Aí o que acontece? Os 10, 15, 20 quilos que você perdeu, voltam. O famoso remédio, o emagrecedor, você não pode tomar pro resto da sua vida. E quando você para, se você não teve uma reeducação alimentar feita junto durante o tratamento com esse remédio, a fome volta, o peso volta. O procedimento cirúrgico que você fez te deixou com um corpo escultural, mas se não tiver alimentação, treino, sono e água, você perde esse corpo. Não existe isso de choque de paladar. Existe aceitar que durante anos você teve péssimos hábitos alimentares e de que agora você vai ter que passar por uma mudança longa e lenta e que sim, vai ter sacrifícios e de que você vai ter que dizer não pra muita coisa, de que você vai ter que reaprender a comer, mas da forma certa, da forma saudável, de uma forma estável e carinhosa, que é o que ensino dentro da comunidade Grande Gostosa. Dessa vez você vai perder o peso e O que eu acho importante ressaltar é que, na época que eu falava muito disso, eu queria muito que as pessoas entendessem que isso fazia mal pra elas. Que esse movimento era possível emagrecer, que era possível você mudar o seu corpo, fazer as coisas sem você se machucar tanto. Mas, aos 35 anos, eu entendi que é que nem quando a gente vai ter filho, eu fico estudando muito sobre isso, né? Que um dia eu vou ser mãe e tal. Então, sobre ter filhos, sobre maternar. A gente não pode evitar o sofrimento dos nossos filhos. A gente não pode evitar que eles passem por situações desagradáveis, decepcionantes, que eles fiquem infelizes. A gente não pode. Então, o que eu entendi disso tudo que eu tô falando? Quer fazer tudo isso? Faça! Por sua conta e risco. O que mais tem é material sobre esse assunto. Se você quer fazer isso, faça, sabendo que pode ter transtorno alimentar, que isso pode acabar com a tua mente, que você pode ficar com sequela, que você pode ter um monte de situação horrível. Quer fazer plástico em qualquer lugar que você vê da tua amiga, que passa lá em 48 vezes numa carnificina? Faz, vai se ferrar. Quer se ferrar? Se ferra. Eu acho que eu perdi um pouco essa vontade de querer transformar todo mundo. Mas a gente tem que chegar num caminho do meio. Pode emagrecer, pode mudar, pode fazer tudo. Só que é a sua vida. Quem vai cuidar da sua vida, quem vai viver, quem vai morrer é tu. Assim, sobre essa questão do culto da magreza e sobre como existe essa necessidade de um pragmatismo, de um imediatismo nesse emagrecimento. Então, hoje em dia e há muitos anos, a questão da dieta restritiva, mas hoje em dia está mais intenso ainda o uso de medicamentos, como Ozempic, ou de procedimentos estéticos para um emagrecimento rápido. Mas o que eu queria mesmo destacar aqui, e até associar um pouco com a terapia, foi uma fala dela que ela trouxe sobre como existe essa ilusão, essa fantasia, de que problemas alimentares, questões alimentares, e aí eu quero trazer para esse lado emocional também, assim, questões emocionais, dificuldades relacionais,
que foram construídos ao longo de anos e anos de péssimos hábitos no que ela traz em relação à alimentação, mas na questão emocional, relações complicadas e traumas e dificuldades e até aprendizados de como lidar com as questões emocionais, que as pessoas querem resolver de uma forma imediata. As pessoas querem rapidamente entender o porquê delas agirem de determinada forma ou o porquê delas se alimentarem de determinada forma e elas querem simplesmente deixar de se alimentar daquela forma. Então, falando sobre a questão alimentar, ela traz isso, assim, o quanto essa ideia de você começar uma dieta restritiva muito intensa, ou de você tomar um remédio, ou de você fazer um procedimento estético pra simplesmente deixar de se alimentar de determinada forma que você passou a vida inteira fazendo. E como que não é simples assim, porque o seu organismo não vai entender isso como uma reeducação alimentar, porque isso não é uma reeducação alimentar. O seu organismo vai entender que você está sendo limitado de determinada coisa, muitas vezes, e aí ela traz isso no vídeo, isso diz respeito a um comer emocional. Então, quando alguma ansiedade atacar, quando alguma situação acontecer, a pessoa vai descontar na comida, ela vai perder o controle, ela vai comer mais do que aquilo que ela deixou de comer nessa restrição, e nada vai ter sido resolvido. E eu queria trazer pra questão da terapia, porque eu acho que vai pra esse mesmo caminho, assim, uma busca por terapias imediatistas, uma busca por tratamentos exclusivos dos sintomas, sem que a pessoa realmente vá atrás de entender o porquê dela ter aquele sintoma, sem que a pessoa realmente vá atrás do quanto que é difícil você mudar um hábito comportamental, um padrão comportamental, que você levou sua vida inteira construindo. Então a gente... Ok, só que você tem na capa da revista o incentivo falando: desconstrua seu padrão comportamental, descubra os seus traumas emocionais. O que você tem na capa da revista é: perca 5 quilos em 3 dias. É difícil culpar as pessoas que estão fazendo isso, as pessoas que estão seguindo, né? Não tô falando dos grandes, famosos e tal, não sei o que, sei o que lá. É difícil culpar qualquer pessoa sobre esse assunto, porque tudo que é ensinado pra gente, desde que a gente existe, é que você tem que ser magra. É que você tem que perder 5 quilos em 3 dias. Que você tem que fazer a dieta do ovo, do leite, da USP, do caramba 4. Você não vai ver numa matéria falando sobre transtorno alimentar, falando sobre, olha, isso vai ser hype, isso vai ser moda. A moda é o corpo perfeito. A moda é o corpo sarado. É o corpo que consegue usar a calça de cintura baixa, que consegue usar o piercing no umbigo. Tem que transformar esse assunto em moda. Tem que falar sobre isso, isso aqui, para as pessoas entenderem. Volto a dizer, tem que ser a grande mídia, gente. Eu tenho visto que a cultura da magreza extrema começa a voltar. No início dos anos 2000, nós fizemos uma série no Fantástico em que eu dediquei um capítulo especial para anorexia nervosa e para bulimia nervosa, que são transtornos que levam as pessoas a vomitar depois que se alimentam, ou a reduzir a alimentação a níveis muito perigosos, aos níveis da inanição. Eu lembro de uma moça que eu entrevistei, que era uma menina bonita, e magra, mas magra, assim, aquela magreza doentia. E ela disse: eu preciso emagrecer mais. Eu falei: por que onde é que você quer emagrecer? Porque ela era pele e osso. Ela pegou assim ao redor do umbigo e fez uma preguinha ali. Falei: eu preciso perder isso aqui. Depois falou: não é possível, ela não está enxergando o que eu estou vendo aí, porque não tem o que perder. Era pele só e subcutânea. Agora, nós estamos vivendo uma versão mais moderna dessa história toda. As pessoas querem ser magras. Atinge mais as mulheres, porque, de fato, os distúrbios, os transtornos alimentares é muito mais frequente entre mulheres do que homens. Por quê? Porque a pressão da sociedade em cima das mulheres é muito maior do que em cima de nós, homens, não é? O homem pode estar um pouco com peso aumentado e tal, a sociedade aceita sem problema nenhum. A mulher, qualquer acúmulo de gordura em qualquer lugar do corpo, as pessoas reparam e comentam. O que é pior nessa história que nós estamos vivendo agora é que há médicos que, na verdade, se formaram em medicina, mas eu não os considero como tal, que propõem tratamentos milagrosos para perder peso. A quantidade de mulheres tomando testosterona hoje é enorme, porque vai ao médico, diz que está com excesso de peso, ele prescreve testosterona para emagrecer. Olha só, nunca houve essa indicação na medicina. Em nenhum lugar, nenhum livro, nenhum artigo científico você encontra a teoria de que justifique esse uso inadequado da testosterona. E aí essas mulheres, além de aumento de ficarem com voz mais grossa, aumento do número de pelos, aparecimento de barba, crescimento exagerado do clítoris e todas as outras alterações que a testosterona costuma provocar, ela aumenta o risco de câncer. Olha o risco, uma pessoa que é
ficar num nível de magreza, independentemente da genética, que chame a atenção dos outros pela magreza. Nos anos Interessante ele falar isso, né? Independentemente da genética. Porque a gente tá falando aqui de genética. Quando fala ali, a nutricionista fala, não, porque péssimos hábitos de comer, não sei o quê. As pessoas não são magras ou gordas só pela alimentação, né? Existe genética também. Só que isso é esquecido. Nos anos 80, 90, as modelos nos desfiles de moda eram magérrimas. E acabou havendo uma reação da sociedade que disse, olha, não, esses desfiles estão promovendo a magreza extrema e está aumentando o risco de anorexia nervosa e de bulimia. E passou a haver uma conscientização de que essa magreza extrema não é saudável, ao contrário, é muito ruim. Nós estamos vendo ressurgir um problema que eu achei que a gente já tinha ultrapassado, mas não. Agora retoma, meninas e meninos aí tentando ser magros, perdendo massa muscular, virando virtualmente mesmo pele e osso, desenvolvendo transtornos alimentares que são difíceis de curar. Olha, a anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico que tem 20% de mortalidade. As pessoas vão deixando de comer, elas têm uma alteração da autoimagem, que elas se olham no espelho, estão magérrimas, se olham no espelho e se veem gordas. E tem muita dificuldade de você pegar essas meninas e meninos e internar no hospital para poder tirá-las desse estado em que elas correm risco de morte, porque elas não querem se manter naquele, acham lindo. Havia na internet até há pouco tempo, hoje eu não sei, mas havia sites que promoviam anorexia. Eu lembro disso. Isso era terrível, assim, sites que promoviam anorexia. Eu, quando era adolescente, eu entrava. Por isso que o nome do meu livro é Pare de Se Odiar. Porque nesse site de anorexia e bulimia, tinha orações de ódio ao próprio corpo. E você tinha que ficar se olhando no espelho, chamando de vaca, gorda. Você se xingava muito no espelho, era terrível. Terrível. E isso foi uma coisa que, olha, demorou pra eu me curar disso. Eu conto tudo isso nos meus 2 livros, a minha história, de como eu cheguei nesse assunto todo, porque que eu quase me... por causa dessa história. Então, foi por isso que eu queria muito ajudar as pessoas, sabe? Mas é isso. Que bom que o Drauzio Varela tá falando. Porque que se o Dr. Drauzio fala, todo mundo tá ouvindo, né? O Brasil não tem esse desejo inerente de querer ser magra. As pessoas querem ser cavalonas. Aliás, é só você ver comentário nas fotos da Bruna Marquezine. Você vê os brasileiros lá, eles estão elogiando ela ou eles estão falando, nossa, tá muito magra, você devia ganhar peso. As pessoas não olham aquilo ali com admiração, as pessoas olham aquilo ali com uma estranheza, porque estamos no Brasil. Aquela cantora sertaneja lá, Maiara e Maraíza. Só que aí tem gente que fala que esse negócio de magreza extrema é mentira, porque no Brasil o que gosta mesmo é de ser cavalona. Que eu tô falando, o Brasil não tem esse desejo inerente de querer ser magra. As pessoas querem ser cavalonas. Aliás, é só você ver comentário nas fotos da Bruna Marquezine. Você vê os brasileiros lá, eles estão elogiando ela ou eles estão falando, nossa, tá muito magra, você devia ganhar peso. As pessoas não olham aquilo ali com admiração, as pessoas olham aquilo ali com uma estranheza, porque estamos no Brasil. Aquela cantora sertaneja lá, Maiara e Maraíza, emagreceu pra caralho, ficou com uma cabeça enorme, enfim, tá magra. As pessoas estão elogiando ela? Não estão. As pessoas estão caçoando ela, porque o padrão do Brasil não é esse. Então, assim, eu realmente não entendo em que Brasil nós estamos. Porque, assim, no Brasil que eu vivo, o padrão não é ser magra. O padrão é, tipo, ser corpuda. Não sei o Brasil de vocês. Eu ainda acho que vai ser super nichado. Vão ser pessoas específicas que vão perder peso, que vão fazer dieta, que vão fazer isso e aquilo. Mas não vai ser nível nacional. Não vai ser o Brasil inteiro que vai aparecer do nada. Você vai entrar na rua, assim, você vai sair de casa. Puta que pariu, sou modelo, sou mulher magra. Não vai acontecer isso. E, gente, nem na época do Tumblr. As pessoas estão falando, porque eu vivi o Tumblr. Nem na época do Tumblr as pessoas eram magras assim. Nem nos anos 2000, quando tava todo mundo querendo ser magra, em Hollywood inteira, as mulheres finas. Não era, mas agora tem um remédio que tá sendo vendido de qualquer maneira e você consegue muito fácil, que faz com que você emagreça. E a galera tá comprando. Porque estão normalizando a magreza, que a gente tem que problematizar a normalização da magreza. Quando normalizaram a obesidade, tava tudo certo. Quando alguém problematizou a normalização da obesidade, essa pessoa foi cancelada. Eu sei que em muitos casos ser magra não é mais saudável do que ser gorda.
É porque, óbvio, chegar nos dois extremos não é bom, não é saudável. Sim, eu não posso negar que eu me sinto muito mais bonita quando eu tô magra. Tipo assim, por que quando normalizaram a obesidade não foi todo esse burburinho que tá aqui na internet? Alguém contestou contra isso? Todo mundo se revoltou. Então, tipo assim, ai, Mona, sabe? Eu acho que a pauta que tem que ser falada aqui é como emagrecer de forma saudável. Sei que muitas meninas, quando vem, né, essa onda de magreza excessiva, acabam se comparando, acabam fazendo dietas muito restritivas pra chegar naquele padrão de corpo. Sim, a pauta que temos que falar aqui é como ser saudável, como se gostar do jeito que somos. Quando normalizaram a obesidade. Primeiro que ninguém normalizou a obesidade, né? A gente só viveu os nossos corpos livremente na internet e automaticamente colocaram todo mundo como obeso e colocaram todo mundo como doente. Porque quando fala obesidade, tá chamando a pessoa de doente, né? Se você falar assim, normalizar os corpos gordos, aí sim. Tá dormindo, minha querida. Tu não sofreu, não. Tu não sofreu porque tu não é gorda. Eu sofri muito. E foi a época que eu falava muito, mas tanto hate que eu tomei disso. Mas eu tomei muito hate sobre isso. Então, vamos normalizar ser gordo pra caralho. Vamos normalizar ser magro pra caralho. Tem que normalizar você ter uma relação saudável com o seu corpo. Concordo. Corpo livre é sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu tô muito preocupada com a volta da estética da magreza. Eu tenho visto cada vez mais corpos extremamente magros sendo enaltecidos e vangloriados. E esses corpos, não vou falar que eles não são reais, mas eles são extremamente impossíveis e inatingíveis pra grande maioria de nós mulheres. E esses efeitos já estão sendo sentidos até no povo que quer comprar em loja de shopping e tá reparando que as numerações estão ficando cada vez menores. A gente já sabe que as numerações, elas não são absolutas, elas são mudadas de acordo com o que tá em alta no momento. Quando corpos reais estão sendo enaltecidos, a gente vai ter numerações maiores. Quando a gente tá falando de se encaixar em um corpo mais magro, as numerações elas vão se reduzindo de uma forma que parece sutil, mas quando você olha, você fica tipo, meu Deus. Aqui a gente tá falando de coisas do tipo, um 44 parecer um 38. Eu não tô nem brincando, gente. As numerações, elas mudam muito de acordo com as tendências. Só que isso passa a ser problemático quando a pessoa que veste 44 não tem mais roupa. Porque a roupa que era pra ser pra ela, na verdade, é pra 38, 40. Fora que vários comentários que eu venho recebido de meninas falando, eu uso 38 e eu não sou magra. Isso é uma verdade, porém nem tanto. Porque a gente tem a BNT, que tem as regras e que foi reformulado aí pra ter os tamanhos padronizados, inclusive os tamanhos plus size. Então, é errado se você encontrar isso ainda. Você encontra isso ainda, esses tamanhos assim? Principalmente nas principais lojas. Não tô falando da loja do bairro. Quem segue as regras, entendeu? Eu já trabalhei com várias marcas de roupa, fast fashion, marca grande, e posso atestar que eles mantêm ali a forma, entendeu? Eu acredito que existe a diferença. Por exemplo, não vai vir uma calça de cintura baixa tamanho 52. Não vai existir essa calça, isso eu concordo. Não vai existir. Eles não vão fazer. Vai até o 42, 44 e olha lá. Magra, não tem roupa pra mim. Tá ficando difícil até pra elas, mas ainda tem alguma opção. Imagina pra quem é 44, pra quem é 46 e imagina pra quem é maior. A visão que isso causa. Por exemplo, eu postei um vídeo esses dias falando do meu peso. E aí várias pessoas vieram falar, mas isso é obesidade mórbida, isso é sei lá o quê. Gente, vamos pensar um pouquinho? Se você considera uma pessoa que veste 44, 46 obesidade mórbida, o que é uma pessoa que realmente é obesa? Para pra pensar que quando você... Não sabe nada. Pô, a pessoa que veste 44, 46... Não é obesa mórbida, gente. Você fala isso, você tá anulando uma parte da população que realmente existe e que tem um problema sério, que é não se sentir incluída em inúmeros lugares. Já falei sobre pessoas gordas ocupando espaços de academia. Como que uma pessoa que é obesa vai entrar numa academia se não tem uma loja que vende roupa esportiva pra ela? Mas hoje tem. Inclusive em grandiosíssimas lojas, tamanhos maiores, principalmente na internet ainda. Confesso que ao vivo é mais difícil. Mas temos tamanho 3x, 4x, 5x em loja grande. Tô falando marca grande, mundial. Só que aí precisa ter aquezinho, precisa conseguir pagar. Tem isso também, né? Não é pra todo mundo. Que as pessoas gordas emagreçam. Eles querem que as pessoas gordas tenham vergonha dos seus corpos. E por isso que cada vez mais os tamanhos estão ficando menores. Porque você vai se sentir mal por ser 44. Você vai falar, pô, eu sou 44, não tem roupa pra mim? Preciso emagrecer. Só que, na verdade, isso é infinito. Você pode ser um 38, você não vai se sentir pertencente, porque agora o ideal de beleza não é nem vestir 38, nem 36,
nem 34, é um 32. É a beleza esquelética. E eu vou fazer um vídeo específico falando só das Kardashians, porque é bizarro e ter consciência de que as pessoas, elas existem em tamanhos diferentes. E não é porque agora o ideal é ser extremamente magra que as pessoas que não são extremamente magras deixaram de existir ou deixaram de ter importância. Não, elas ainda... Eu fiz um vídeo falando da problemática que é a volta da estética da magreza extrema em um dia. Um dia o meu vídeo foi parar no buraco negro que é o Twitter. Então a gente vai esclarecer o questionamento dessa Mona aqui, que tá se perguntando por que será que ela tá tão preocupada com a volta da magreza. Primeiro que é ridículo a pessoa se prestar a pegar o conteúdo de outra pessoa pra repostar. Deve ser um caso de feiura extrema. Mas enfim, sinceramente, vocês acham que eu tô preocupada porque antes eu era padrão e agora eu não vou mais ser? É sério? Pelo amor de Deus, meu corpo nunca foi e nunca vai ser o padrão. Até quando... Amiga, sabe por que as pessoas ficam querendo saber por que você tá tão preocupada? É porque as pessoas têm dificuldade de entender que quando a gente quer realmente falar uma coisa pra transformar as pessoas, pra ajudar as pessoas, pra fazer elas mudarem de pensamento, as pessoas não conseguem entender de onde vem a nossa vontade de fazer isso. Então fica parecendo que, pras pessoas, que a gente é um monte de recalcada, que queria ser magra e que já que é gorda, fica querendo historinha e criando discurso pra ser gorda. Porque o que eles pensam é: emagrece que resolve, fecha a boca que me resolve, faz dieta que resolve, para de ficar reclamando na internet. É isso que as pessoas pensam. E foi isso que me machucou um pouco também, do tipo assim, cara, eu sei que eu já ajudei uma galera. Nossa, a quantidade de mensagens que eu recebo, a quantidade de livro que vendeu, de gente que gostou e que falou que se transformou com o meu conteúdo, isso já me preenche pra essa vida toda. Até hoje na rua as pessoas me abraçam, falam: você mudou a minha história com o meu corpo, você mudou a minha história com a minha autoestima. E eu sinto que tá dado, mas te falando de coração, as pessoas, elas cansam de ficar vendo a gente bater na mesma tecla, falando do mesmo assunto o tempo inteiro, e elas não conseguem entender de onde vem genuinamente essa vontade de querer ajudar o outro. Porque dá pra ver que você tem isso. Dá pra ver claramente que você tem isso. Eu me vejo muito em você, muito. Então, o pensamento pra quem não acessa isso é recalcada, que quer ser magra, e já que não é magra, fica falando mal de quem é magra, e para as pessoas aceitarem ela ser gorda. Ponto. Entende? Só quem já foi muito magra sabe o quão irritante é esse meme do magras, magras. Começando pela minha opinião pessoal, né, não de Nutri, que essa cultura da magreza é uma bosta, né? A gente é muito influenciável pela cultura norte-americana, a gente é muito influenciável pelas famosas e tudo mais, que elas ditam o que a gente tem que fazer. E eu digo que elas ditam porque a tua cantora preferida faz, tu quer fazer igual. Agora, pelo lado nutri da coisa, eu vejo um monte de menina novinha aí fazendo loucuras pra emagrecer, com um pezinho no transtorno alimentar, porque acha que ser magérrima, esquálida, vai resolver vários problemas de autoestima da vida dela. Olha eu aqui falando de autoestima com esse negócio aqui. E muito provavelmente vai ter muita gente falando assim: porque tu nunca foi gorda, tu não sabe o que quer falar. Gente, não me importa se eu não fui gorda, eu já fui super magra e eu sei que isso também impactava a autoestima. A autoestima, ela é muito, muito multifatorial pra gente falar se é só aparência ou não. Teve um vídeo meu aqui de uma querida falando que consumia 350 calorias pra emagrecer. Juro, junto com a vontade de viver a saúde, os neurônios foram embora. Porque não tem como, gente. 350, pelo amor de Deus. É uma refeição que eu faço de tarde. Então, por mais que seja engraçadinho aqueles memes de tomara que dê uma dor de barriga, não sei o quê, e eu já ri com isso, não vou mentir, é extremamente preocupante. E é preocupante porque tem adolescente que tá em fase de crescimento, onde tem que comer bem, né? Bem equilibrado, fazendo essa porcaria de trend aí de magras a qualquer custo. E sabe qual que é o pior? Pior que serão adultas frustradas, com problemas com a balança, com a autoestima, sabe? No primeiro deslize que acontecer de dar uma engordadinha, já vai ser o fim do mundo, Ozempic, Monjaro, tarará, tarará. Sabe? Essa galera que tá hoje toda problemática. Então, a gente tá cultivando pra que a galera, geração Z, nova aí, vá pro meio caminho. Engraçado, né? Tem bastante tempo que eu não faço conteúdo voltado pra esse assunto. E eu tô me segurando aqui pra não ser a Alexandra de antes, de ficar braba, mas eu não tenho como eu não ficar séria, né? Porque é um assunto sério. Não vou ficar rindo aqui, falando desse assunto com vocês. Só que, cara, existe toda a problemática da galera toda, do universo, e não sei o que, tudo que acontece, as revistas, os cantores, os famosos, etc e tal. Mas cada um sabe lidar consigo mesmo. Se você sabe todos os riscos e você quer fazer mesmo assim,
Agora, eu não gosto de quem fica incentivando isso, sabe? Incentivando essa parada. Por isso que eu amei que a Mayra Card largou o Instagram dela de emagrecimento e tal, agora ela vai focar em outra coisa. Eu achei tudo. Porque são pessoas como ela que fizeram muita besteirinha, entendeu? Muita besteirinha. E existem pessoas como ela hoje? Eu acho que sim, eu não fico mais atrás disso. Não fico vendo. Eu fico muito feliz que muito assunto que eu falei lá atrás, hoje em dia a gente tem muita gente falando. Então eu não preciso continuar falando do mesmo assunto. Na minha cabeça eu achei que eu precisava continuar falando do assunto eternamente para ver se entrava na cultura. E eu acho que entrou muito na cultura. E sinto que as pessoas hoje elas estão discutindo isso. Tem uma discussão também sobre o fato de que as pessoas que são body positive, corpo livre, estão emagrecendo. E é como se a gente tivesse cedido à cultura da magreza, que não tem nada a ver. Tem a ver com o fato de que a gente vai conhecendo o nosso corpo e se conectando com o nosso corpo e pela primeira vez fazendo exercícios, pela primeira vez fazendo outras coisas, pela primeira vez se cuidando e se tratando de outra maneira, e que o corpo vai chegando do jeito que ele quer ser. Eu até hoje não deixei de ser gorda. Pode ser uma gorda menor, mas não deixei de ser gorda. O que não é disseminado profundamente em larga escala é esse conhecimento do corpo, você se conhecer, você se amar, você estar consigo mesmo, porque eu acho que isso é o principal. Você começar a gostar de você mesma e você fazer as coisas que você quer fazer pensando o que você está fazendo pela sua saúde, pelo seu corpo, pelo seu bem-estar. E aí quando você começa a entender tudo que você está fazendo, todos os seus movimentos, você começa a pensar em tudo que você faz. E você não se deixa levar por tudo que falam. Só que sim, a mídia, os influenciadores, a internet pressiona você a ser daquele jeito. Então você precisa sim ter a sua barreira ali, saber quem você é, o que você quer para si mesma, para você conseguir entender como você vai levar a sua vida, o seu corpo e a sua relação consigo mesma. Mas é muito chato isso, né, da cultura da magreza. Isso é uma coisa que afeta muito. Eu sou uma cria disso. Eu me afetei muito por isso. Isso me machucou muito. Isso me levou a quase. E hoje estou aqui. Então dá pra você ter uma relação saudável com o seu corpo e você ter o corpo que você quer. Mas não é a qualquer custo, não é do dia pra noite, não é pra ontem, entendeu? Ai! O que você acha disso tudo? Comenta. Deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.